Esse é o encontro 50 e este é o Evangelho, dia 17 mesmo? 18 de fevereiro de 2018. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje está no capítulo 7º, item 3. Então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos ler os itens 3 a 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Semana que vem é uma boa ideia, hein? 51. Todos apóstolos. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, e se vós não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e depois de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que todo aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor, e nesta: todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo,
em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna a sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Bem, então, esse evangelho, ele trata do que para mim talvez seja um dos conceitos mais difíceis, não apenas de entender, mas de viver, que é o conceito de humildade, porque esse conceito ele se torna muito sujeito às nossas projeções, a maneira como a gente enxerga, representando, espelhando os desequilíbrios, os desvios que a gente carrega dentro da gente. Então, aquele que, em geral, quer ser o mais humilde de todos, simula e dissimula a humildade. Então, a confunde com ser pequeno, não cumprir com as suas tarefas, sempre dizer que está aquém, né, das suas tarefas, que não é merecedor e não batalha para conquistar. E aí existe o outro problema daquele que é humilde porque se atribui tarefas ou se atribui responsabilidades que não lhe cabem. E aí, no ato de ser humilde, né, por cumprir com aquilo que lhe cabe, acaba exagerando, porque muitas vezes não tem as virtudes necessárias para viver ou para atuar de determinada maneira. Mas me parece que um traço fundamental da humildade é a sinceridade. E não é à toa, né, que Jesus escolhe uma criança, porque uma criança ela vê o mundo sem os filtros, né, das relações pessoais e sem os filtros, muitas vezes, dos complexos, os filtros das dissimulações, das idealizações. E a criança ela tem essa pureza. Então a criança ela não faz nada além que aquilo que ela acha que ela tem que fazer. E essa pureza, que é de viver o seu mundo da maneira mais, a gente pode dizer, sem filtragem, eu acho que é aquilo que revela que o ser humano é. Porque a dissimulação é talvez uma das maiores armas para o estacionamento do ser humano. Porque quando você dissimula, consciente ou inconscientemente, você está dificultando que a correção aconteça. Seja porque você argumenta muito bem, seja porque você tem um poder, né, de imposição muito forte, de intimidação muito forte, ou seja porque os outros, né, te admiram, gostam tanto de você que ninguém tem coragem de chegar e falar: olha, você está exagerando, você não está prestando atenção nisso que você está fazendo. Então a humildade me parece ser talvez o equilíbrio mais delicado que tem. E minha experiência me mostra que no máximo você consegue mantê-la provisoriamente. Porque assim que você consegue se reconhecer como humilde, você já fica super feliz e entra na arrogância. Você fala: nossa, como eu fui humilde, estou muito orgulhoso de mim mesmo, que eu fui humilde naquele momento. Pronto, já era. Porque você já passou, você já saiu do equilíbrio de simplesmente ter feito o que você tinha que fazer e entrou na parte de vangloriar-se, né, e de elevar. Às vezes um ato corriqueiro é elevado a uma posição de destaque. Né? Então acho mais difícil, primeiro, você agir de maneira não filtrada, ou seja,
apenas responder ao que você acha que é correto. Isso, notem, não significa não refletir. Não é reagir inconscientemente ou impensadamente às situações. É, dentro da situação, refletir da maneira mais honesta e sincera possível. E uma vez que você sente que você fez mais do que você deveria ter feito, ou seja, que aquilo lhe oferece uma posição de destaque, é aí que a coisa começa a dar errado. Porque o que garante que na próxima vez a sua opção, o seu entendimento vai ser puro como o de uma criança e não está simplesmente querendo replicar ou reproduzir o trago que você teve ali, né, o jorro de endorfina no seu cérebro, que você falou, nossa, eu fui humilde. E aí entra novamente a dissimulação. Então, e aí por que eu falo da dissimulação? Porque nesse item 5, em que ele fala de Jesus na casa dos fariseus, Jesus então ele coloca, né, a maneira como a história é retratada, ela abre espaço para o entendimento da dissimulação. Então ele diz: quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que significa que você está mirando este resultado. Quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga, meu amigo, subi mais alto. Obviamente, Jesus não está falando para você fazer isso para ser elevado. Ele está dizendo, você deve fazer isso sempre. Mas, se você estiver no posto mais baixo, você dá a oportunidade a quem te convidou de te subir. Mas em nenhum momento ele diz que você merece e nem ele diz que isso vai acontecer. Por isso que esse é o momento em que a gente se sente desfalcado por não saber falar grego, né? A gente podia ler o texto original, né, que foi traduzido para o grego, e ver se essas foram as palavras, né? Depois de 5 traduções, fica difícil de saber se esse a fim de que realmente estava ali. Mas de qualquer maneira, acho que dá para extrair do contexto, porque não está dizendo, não, dissimule a humildade e aí você será elevado. É tal negócio, né? Eu fico lá, mas eu espero que alguém me ponha para cima. Por Isso é quê? dissimulação. Então, e esse que é o doido, porque se você cria essa encenação, você está sendo humilde? Não. Não, porque você acha que você merece o posto na frente. Então você só está sendo estratégico. Dissimulado. Então não é mais a pureza de que faz parte desse corpo todo, né, de análise aqui da humildade. Pelo menos o conceito que Jesus tem. Então, na minha visão, sempre que eu vou discutir humildade ou pensar sobre isso, eu acho que é o equilíbrio mais sensível que tem. Como que você se mantém sem deixar ali no que a gente já estudou, as janelas light, né, as janelas luz lá, ficar olha como isso é bom, olha que coisa linda que você fez, e você fala assim, não, eu só fiz algo que é bom. Só isso. Fiz mais nada. Porque a gente também precisa, né, dessa recompensa psíquica. A gente fala, nossa, eu fiz algo que é bom, que legal. Então da próxima vez eu vou fazer de novo. Mas você tem que fazer da próxima vez não para ter o trago, a droguinha no teu cérebro, dizendo, olha como você é fantástico. Teria que ser natural. É isso. Puro. Né? Porque o natural, né, desculpa ser chato com a palavra, Não. ele está associado à matéria. Né? Então, assim, é difícil você imaginar que a humildade vai ser pura, natural no sentido material do termo. Acho que deveria ser nosso, nessa combinação aí de espírito e matéria. E esse é o problema. É muito difícil de você ser puro quando você está num objeto sujo como esse, né, entre aspas. Né? Porque o espírito ele se deixa envolver pelos impulsos da matéria. Sujo nesse sentido, né? nem é o termo correto. E aí como é que você faz isso? Então, em geral, quando a gente vai ler os livros, eles dizem, tudo bem, você tem o seu momento, todo mundo está aprendendo, mas se você causa mais bem do que mal, legal, no fim você está ajudando o planeta a melhorar. Então tudo bem, mas essa é a ótica de resignação, é a ótica do planeta como um todo, mas individualmente falando. Para mim, é o equilíbrio mais difícil que tem, é você, a todo momento, ser humilde.
É muito difícil. Porque eu acho que nega algumas das propensões psíquicas que o ser humano tem. Então não é natural. E eu não sei se algum dia, neste planeta, a humildade será natural por conta disso. Por conta da nossa necessidade de ter essa recompensa que vai fazer com que a gente faça mais bem. Aí eu fico pensando, se você eliminar isso, será que a gente faria o bem sempre? Que aí entra o mecanismo negativo, né? Que é a culpa. Mas tem que... Lá a corda bamba lá, né? Não é fácil. Tá aberta. Eu achei super bacana o que você colocou, acho que faz todo sentido. Eu só queria colocar uma coisinha a mais na humildade, no sentido da gente aceitar, nesse caso, Jesus como o superior e realmente seguir. Que nem hoje o exemplo que você deu do Renan e o outro eu sempre esqueci o nome. Do Bernardo. Que eles deitaram em você, tipo, você comanda, a gente só se entregou a você. E o Renan durante a corrida também, eu tô entregue a você, você comanda o meu ritmo. Te reconhecendo como superior e humilde diante de você. A gente não consegue fazer isso diante de Deus. A gente quer controlar tudo o tempo todo. Por mais que a gente fale da boca pra fora, eu confio e eu faço, não, mas eu vou fazer isso daqui. E aí as coisas começam a dar errado e a gente continua insistindo com a falta de humildade suficiente pra falar assim, não, o que eu tô fazendo é o melhor pra mim e vai dar certo. Então eu acho que humildade também é a gente tentar pensar nessa hora de quem tá regendo o quê. E querer ser tão, sei lá, usar uma palavra talvez errada, onipotente de eu posso tudo. Eu não sei se foi por passar várias semanas de férias, mas eu olhei já tô fazendo a leitura e minha cabeça estava indo para outro lado, para outro ponto, que não é exatamente o da humildade, mas o da impermanência. O quanto ao longo de, se olharmos mais de uma vida e às vezes dentro de uma vida mesmo, as coisas às vezes dentro de uma vida as coisas mudam. E às vezes você está numa posição de, às vezes, materialmente superior, e outras você está materialmente necessitado. Em outras você está em posição de ajudar o seu próximo, mas em outras você vai estar em condição apenas de ser ajudado. E reconhecer essa impermanência, essa condição de que as coisas tendem a mudar o tempo todo, eu vejo como uma forma de reconhecimento da nossa tão pouco poder em controlar a vida, então, do nosso tamanho tão reduzido em relação a Jesus, em relação a Deus. E também pode ser considerado o reconhecimento e aceitação dessas condições de permanência como um exercício de humildade. Foi essa foi a reflexão que eu fiz, assim, para um caminho um pouco diferente do que foi. Aí eu lembro, trago aqui o exemplo da Índia, né? Onde talvez seja o lugar em que isso é mais culturalmente assimilado em todo o planeta. Então, para eles vão retornar, né, constantemente em posições as mais diversas. E aí você gerou um resultado lá que é no mínimo interessante, né?
Dizem que na Índia, assim, você pode chegar, abrir sua carteira com $3.000, assim, na frente, assim, a pessoa que tá morrendo de fome. Ninguém vai mexer com você, você não é assaltado, ninguém mexe com você, nada, assim, ninguém rouba, nada. E lá, né, vige o sistema de castas associado exatamente a uma visão espiritualista, né, hindu, de que você vai retornar e cada nível social tem um propósito de aprendizado e tal. E aí o que aconteceu lá foi exatamente um desvio, né, dessa noção de humildade, porque dá-se a impressão de que então essas categorias são permanentes e não impermanentes, e você demorou milênios para mexer nisso, né? Então você está dizendo assim, se nasceu pobre, intocável, né, que são as pessoas que ninguém mexe, as pessoas que fazem o trabalho de limpar as latrinas num país que grande parte não tem saneamento básico, essas pessoas, elas estão ali por um propósito. E aí você pega isso que o Paulo colocou e vê assim como é sutil, né, o conceito, principalmente esse aspecto, essa propriedade da impermanência. Simplesmente excluíram a impermanência da história. Falaram assim, tornemos tudo permanente, porque tem a sua função. Isso, óbvio, ninguém fez diretivamente, ninguém foi lá e pensou deliberadamente, falou, vamos fazer isso, porque... Não, é resultado da interação, né? E aí você gera exatamente o resultado oposto, né? Em que você não está construindo a igualdade, você não está construindo a proximidade efetiva entre os seres humanos, né? Então, para mim, o caso da Índia só reforça como é difícil de, no planeta Terra, você conseguir unir essas duas propriedades, da humildade, que vem com o fato de você poder a todo momento estar em qualquer posição, com a impermanência. Então me parece que quando tem um, que é o que tem na Índia, que é a humildade, ninguém é agressivo, ninguém se rebela quanto a isso, faltou a perna da impermanência. Então, a dificuldade de você mexer nessas regras, nessas instituições, é muito grande. Porque todo mundo é muito humilde, está todo mundo aceitando a sua situação, em vez de fazer a crítica e falar, isso aí está nos afastando, né? A gente tem que tentar mexer nisso para a gente poder ser humilde com todo mundo melhor, né? Vendo tudo isso, Nada a acrescentar. eu acho que nunca nós vamos ser humildes. Muito difícil. Nunca é Pelo muito menos tempo. é muito A tempo. permanência. Porque nós somos egoístas. O egoísta não vai ser nunca humilde. Porque o egoísta pensa nele. Assim, Como você falou, que Jesus colocou, coloque-se no último lugar, não pensando em receber uma aprovação para você ser colocado depois num lugar na frente pelo dono da fé. Mas coloque-se no último lugar para você ficar no último lugar. Independentemente se você vai ser colocado ou não, não interessa para você. Você se colocou ali porque você é humilde e se colocou ali. Eu acho que nós não chegamos nisso ainda. A gente sempre tem uma diretriz. Eu faço isso, pensando nisso e querendo isso. Seja reconhecimento, seja ou não reconhecimento, você sempre está pensando naquilo na frente para obter uma benesse, uma vantagem. Por isso que eu acho que é muito difícil, por enquanto, a gente chegar ao que Jesus mesmo está ensinando e dizendo, porque você não faz o que ele manda, é difícil, mesmo a gente lendo, toda hora a gente vê que a gente transgride aquilo que ele está dizendo aqui. Então, a evolução, é como você diz, vai levar milênios ainda, para a gente chegar a ser realmente puro. Já não é nunca, hein? Puro, Milênios já é palpável. Puro, não é o 8 deitado lá, né? Sabe quantos milênios? Sei lá. Milênios existem há milênios. Mas jogando um pouco de tempero aí nesse caldo bem pessimista do senhor,
Um outro elemento, um outro aspecto que eu acho que atua muito em favor desse resultado é algo que se discute muito, particularmente no budismo, no Santo Daime se discute muito isso, que é o apego que nós temos à nossa panela, à nossa panelinha. Então, assim, o aspecto de você não pertencer ao universo, mas pertencer a um grupo e defender este grupo acima de tudo, pode ser um dos perpetuadores dessas diferenças. E quando eu estou falando grupo, pode ser desde o seu país, até a sua família, até o seu grupo social. Então, o que o senhor está colocando, que eu acho que está bem posto... Pode tirar o senhor daí. Oi? Tira o senhor. Não é umidade. Eu não sei porque que eu estou te chamando de senhor. Também não sei. Você não merece isso. Não merece essa desfeita. Uma discussão é verdade. sobre humildade, que beleza. Não é humildade. Não é uma discussão Não é sobre humildade, é idade. Tá me chamando de velho. Idade. Então, isso que você colocou é verdadeiro e eu acho que está parcialmente associado a entender que esses grupos, a família, o bairro, o país, ou a raça, a cor de pele, gênero, todos esses são meramente provisórios. E eu tenho uma dificuldade de ver o ser humano conseguindo se tornar flexível o suficiente para a cada momento em que ele vê o grupo dele melhorando, ele lembrar da máxima que todas as religiões pregam, que é de não causar ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse causado a você. Então, no momento em que, por exemplo, o homem branco de loiro de olhos azuis se vê na dianteira, ele fala assim, olha, tenho que cuidar dos outros. Eu melhorei muito, mas agora está na hora, de eu trazer todo mundo para vir aqui junto comigo. E aí, nesse momento, todo o preconceito, toda a ignorância, ela atua como barreira. Então, a gente leu, eu e o Paulo particularmente, lemos atentamente um livro que chama Mente Moralista, a gente já falou desse livro aqui, e uma parte essencial do livro é trabalhando como que nossa visão política, nossa visão de mundo é muito pautada pelos grupos dos quais a gente participa. E a gente já teve várias experiências, cada um aqui, em como a noção de grupo é determinante para a identidade pessoal de várias pessoas. Então, como que a gente enxerga a humanidade, isso eu acho que há limites cognitivos, cerebrais para a gente fazer isso. Como que a todo momento você pensa a humanidade como tal e não como fatiada em grupos. E fala assim, enquanto todo mundo não tiver melhorado, eu não posso me sentir feliz por ter melhorado. E isso eu acho que é um elemento que torna o seu pessimismo muito pragmático e muito real. Porque a todo momento, eu vejo isso com essas lutas identitárias, O pessoal LGBT, as mulheres, em geral, os movimentos feministas, como isso incomoda as pessoas, assim, porque eles estão pleiteando, estão lutando pelos direitos deles, estão chamando a atenção para os problemas, aí o pessoal vem, não, mas pô, não precisa exagerar tanto, Pô, a todo momento, não é só isso, tem muito mais coisa. Assim, pode ser que tenha mais coisas, mas por que é tão difícil escutar o que eles pedem? Por que quando alguém que está para trás reclama, quem está na frente fica incomodado? E a gente está falando de um negócio que é típico da Noruega, Problema das mulheres, Problema da LGBT, coisa de sociedade que já resolveu desigualdade básica. E mesmo assim, nessas questões que são muito, muito avançadas para onde a gente se encontra, as pessoas se incomodam tremendamente. Nem a ponto de nem escutar, já reage agressivamente, já cria o comportamento de grupo, vou defender o meu aqui. É que você mexe na ordem, E a gente tem dificuldade em lidar com a impermanência, que o Paulo levantou. Estabelecido e incomoda mesmo. Porque toda hora que parece que você monta uma visão da realidade, chega alguém e fala assim, então agora você vai refazer tudo para encaixar o meu direito aí.
Eu falei, não, peraí, mas já foi tão difícil incorporar aquele outro lugar, agora você quer que eu faça tudo? Será que esse teu pedido tem motivo de ser mesmo? Ou será que é só frescura sua? E aí, nesse momento, acho que tudo fica mais difícil. Porque você não está escutando o outro, né? Aí você está impondo, projetando a sua visão sobre... Então, nota, como não é nem só o aspecto do ego. Você tem limites que eu acho que são associados a hábito mesmo. Né? Como é que a gente supera a visão de mundo baseada na família? Sem acabar com a família. É possível. Tem gente que fala, não. Se você pensar globalmente, acabou a família. Difícil, né? Completamente. E veja, eu não estou nem oferecendo soluções, estou apontando o problema. A hora que você vê o problema, você já fala assim, meu Deus. Você só entender o problema e é só um pedacinho do problema já é isso, imagina resolver. Milênios. É o tal negócio que fala de escutar, né? Porque você não escuta. Você já se defende. É esse o problema. E o espiritismo nesse ponto ele é doido, né? Porque hoje quem está na posição, por exemplo, de impedir o avanço das mulheres em direção a direitos iguais, e não é da cota, né? É assim, é só pagar igual para esforços que são similares. Né? Não está pedindo nada mais, é só assim, se o homem faz algo e ganha 100, se a mulher faz o mesmo algo, ela deve ganhar quanto? 100. Não 70 ou 60 porque ela é mulher. Então não é nem, né, que a gente está dando benefício, é só... Se isso já causa esse problema... E que problema? Imagina isso, só isso já causa esse problema. Imagina as outras que envolvem realmente você ser assistencialista, porque a pessoa precisa de ajuda, ela não tem como viver sem aquela ajuda. É. Que bom. Reações, Paulo, em cima da que a sua provocação foi a melhor. É que gerou todo o balaio. Tô contente com... Não vai ter tréplica, não. Que pena. Adoro suas tréplicas. Nada mais? Não.